Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estudos descritivos. Continuando a aula sobre estudos observacionais, onde nós já vimos sobre longitudinais e transversais, agora nós vamos ver os tipos de estudos observacionais descritivos. Lembrando que os estudos transversais, eles podem ser descritivos e analíticos. Então nós vamos ver aqui agora como são os estudos descritivos, ok? Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe o vídeo e vamos lá. Pessoal, os estudos descritivos, como o próprio nome já fala, ele tem um objetivo bem claro: descrever. Mas descrever o quê? Então vamos ver o que seria. Então vamos lá. O principal objetivo, do estudo descritivo é informar sobre a distribuição de um evento na população em termos quantitativos. É basicamente o seguinte: eu vou pegar um grupo populacional e nesse grupo populacional eu vou descrever as características daqueles indivíduos na população. E aí eu vou ter várias coisas que eu posso descrever. É só descrever, ou seja, eu vou levantar a frequência, dos eventos de acordo com aquela característica daquela população. E depende do que eu vou estar avaliando, se é prevalência, se é incidência, se é taxa de mortalidade, se é algum outro indicador. O importante é que eu descreva isso de acordo com as características que eu elencar no meu estudo. Lembrando que eu tenho que escolher primeiro as variáveis descritivas desse estudo, ok? Então, um ponto importante: nos estudos descritivos não há associação de causa e efeito. Isto é muito importante a gente observar. Quando eu estou descrevendo, então, vamos pegar lá, por exemplo, eu observei que na minha população, 60% dela tem sobrepeso. Ok, eu não estou falando quais são as causas do sobrepeso, o que aquelas pessoas ficaram expostas para levar ela ao sobrepeso. Eu só estou descrevendo. Não existe associação de causa e efeito. Apesar de eu fazer incidência, prevalência, taxa de mortalidade, qualquer outro indicador de acordo com as características, elencar frequências, o estudo descritivo, na sua limitação, ele não consegue definir o que é que levou aquela frequência estar aumentada ou diminuída de acordo com aquelas características na minha população. Isto é fundamental. Outro ponto extremamente importante: nos estudos descritivos não há formação de grupo controle para comparação de resultado. Ou seja, eu só vou pegar a minha população, eu posso pegar uma população só de doentes. Então é comum, eu vou fazer um trabalho dentro de um hospital que trata somente de doentes renais. Vou pegar todos os doentes renais e eu quero descrever as características, algumas características de algumas doenças renais de pacientes que internam ali. Ou eu posso fazer somente de pessoas sadias. Eu quero ver qual é a taxa de imunização entre pessoas que não têm determinada doenças. Então, eu posso até ter uma população mesclada, mas ali eu não vou avaliar, separar em grupos. Um tem a doença e o outro não tem a doença. Porque a partir do momento que eu fizer isso, ele deixa de ser estudo descritivo e passa a ser estudo analítico, ok? Então, reforçando, não faz associação de causa e efeito e não tem grupo de comparação. E quais são as principais características que nós avaliamos nos estudos descritivos? As principais características são as referentes a pessoas: idade, sexo, cor, renda, escolaridade. É isso. Então, eu quero avaliar as características geralmente referentes às pessoas: peso, altura, uma série de coisas, aquilo que vai responder aos meus objetivos dentro de um trabalho descritivo, tudo que se refere a pessoas. O outro é lugar, ou seja, em que local que aquela pessoa mora, ou em que local que aquela pessoa está internada, o local que ela trabalha, em que local que ela está passando as férias, em que local que ela esteve nos últimos 15 dias, no último mês. Ou seja, eu vou descrever as características daquela população. Além das características das pessoas, eu vou descrever as características relacionadas ao local. Então, eu descubro lá que tanto por cento daquela população trabalha na zona rural. Isso é uma característica frente ao lugar. E ao tempo, eu quero saber
se foi no fim de semana que aquelas pessoas adoeceram, se foi durante a semana, se foi durante um mês, se foi durante o ano, se foi no período de 10 anos, se foi há 5 anos atrás. Você estuda referente ao tempo. Essas são as principais características. No entanto, no meu estudo eu posso elencar outras características, outras variáveis descritivas que eu acho extremamente importante para descrever as ações das pessoas, né, dentro do meu estudo. Lembrando que eu vou unicamente, pessoal, unicamente fazer o quê? Descrever. Eu não vou, de modo algum, fazer associação, tá? Um grande erro no estudo descritivo é a gente fazer a associação. Então, nós temos grandes bases de dados que nos ajudam bastante. Então, você pega o IBGE, que ele tem os dados populacionais, que nos ajuda bastante a descrever as características no local que a gente quer. Nós temos, por exemplo, dentro do Ministério da Saúde, nós temos o SIM, o Sistema de Informação sobre Mortalidade, o Sistema de Informação sobre hospitalizados, Sistema de Informação sobre ambulatoriais, Sistema de Informação Nacional de Agravos e Notificação. Nós temos vários bancos de dados, e quanto melhores os bancos de dados, melhor é para a gente fazer a descrição dessas populações. Ou seja, eu traçar o perfil, a característica populacional de acordo com uma doença, de acordo com um grupo populacional que eu queira estudar. Então, são estudos fundamentais. E são estudos também muito utilizados para os gestores, principalmente os gestores municipais, para conhecer os perfis epidemiológicos daquela população dentro de cada doença. Daí, extremamente importante esses estudos descritivos. O ponto importante, o cerne desse tipo de estudo, que tipo de estudo? Estudos descritivos. É a correta determinação das frequências, ou seja, a partir do momento que você determina tantos por cento da população tem aquilo, ou a cada 1000 pessoas tem isso, ou seja, eu estou elencando as frequências, seja ela relativa, seja ela absoluta, seja ela utilizando em porcentagem, ou por 1000, ou por 100 mil, seja ela prevalência, ou seja ela incidência, seja ela taxa de mortalidade, ou letalidade, ou que seja. Desde que eu determine de forma correta, eu consigo elencar de forma bonitinho, bem tranquilo, tudo aquilo que está influenciando na frequência daquela população. Lembrando, não tem grupo de comparação e nem, pessoal, vai ter associação de causa e efeito. Certinho, gente? Então, estudo descritivo é só isso. Lembrando que estudo descritivo só existe em estudos transversais, observacionais transversais. É lógico que ele é o princípio dos outros estudos. Eu não tenho como fazer um estudo longitudinal se eu não partir de um estudo descritivo. Não tem como fazer um estudo experimental se eu não partir de um estudo descritivo também. Então, ele é o início de tudo, tá? Mas eu vou partir dele a partir de um estudo transversal, observacional, transversal, descritivo. Os mais comuns que nós conhecemos, nós temos o estudo de caso controle não, tá? O estudo de caso, nós temos relato de casos, que é o mesmo estudo de caso, nós temos série de casos, nós temos estudos de perfis epidemiológicos, tá? Nós temos uma série de estudos relacionados a isso. Todo aquele estudo que eu apenas descrevo as características da minha população, independente quais são os tipos de características que eu esteja analisando, que eu não tenho grupo de comparação, que eu não faço associação de causa e efeito, ele é um estudo descritivo. Certinho, pessoal? Se gostou, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe o vídeo. Vamos compartilhar a informação. A ciência merece. Muito obrigado a todos.